doutora Mona Lisa, nossa prefeita, senhores e senhoras vereadores, Gui e Clícia, nossa secretária, e Anca. Se tem mais alguma autoridade presente, que é o que eu não estou conseguindo alcançar com o meu olhar, mas sejam todos bem-vindos à nossa festa de Santa Isabel de Portugal. Hoje, para a nossa comunidade, é um dia festivo, um dia de reflexão e um dia de aprendizagem muito grande. Primeiro, com o exemplo de Santa Isabel e também com a palavra de Deus que hoje nos desconcerta, né? Os textos bíblicos para a festa de Santa Isabel são textos que mexem profundamente em nossos corações, em nossas consciências e nos faz questionar como eu estou sendo cristão no mundo, como eu tenho sido ou como eu tenho vivido a minha fé, como eu tenho praticado o meu cristianismo no mundo de hoje. Nós escutamos na carta de São João escreve algumas cartinhas e ele fala da importância que nós devemos ter com relação ao amor. Caríssimos, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. O que é que gera vida na perspectiva de São João? O que gera vida em nós é a capacidade que nós temos de amar. Quanto mais nós amamos, mais vivo nós ficamos. Quanto mais nós amamos, mais vivo nós estamos. Quem não ama, permanece na morte. Ele fala bem claro. O amor é vida e o desamor é morte. É uma pessoa sem vida. É uma pessoa que vive nesse mundo, mas não soma. Por isso ele diz: todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Então, o ódio ao outro tira-nos a vida, na perspectiva de São João. O ódio ao outro tira-nos a vida. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. O amor é doação. Doação em todos os aspectos. Sobretudo na perspectiva de Jesus, que doou a si mesmo, doou a sua vida para nos salvar. Então, a maior expressão de amor que já existiu na face da terra é o amor de Cristo para com a humanidade, porque Ele não negou a sua própria vida para nos salvar. Então, onde nós conhecemos verdadeiramente o amor, conhecemos o amor contemplando a vida de Jesus, desde o seu nascimento, a sua paixão, morte e ressurreição. Toda a vida de Jesus foi uma entrega ao Pai e um serviço aos irmãos ou àqueles que Deus havia lhes confiado. E ele diz, São João diz: se alguém possui riqueza neste mundo e vê o seu irmão passando necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Como podemos dizer que temos amor de Deus em nosso coração se não somos capazes de sentir a dor do outro, de ter compaixão para com o sofrimento do outro? É um questionamento que São João faz a todos nós hoje. Nós precisamos ter empatia, nós precisamos sentir a dor e o sofrimento do outro e agir como Jesus agia. Jesus não tinha pena do sofrimento, Jesus tinha compaixão.
E a palavra compaixão significa se envolver com a causa. Você se envolve com a causa do outro. Por isso, nós precisamos pedir ao Senhor que encha o nosso coração de compaixão, que cura as nossas cegueiras, porque nós estamos vivendo numa sociedade que essas realidades de dor e sofrimento é tão presente que nós já não enxergamos mais. A gente já não sente mais o impacto da dor e o sofrimento do outro, porque para todo canto que a gente olha, nós encontramos pessoas sofrendo. Por isso precisamos pedir ao Senhor para curar a frieza do nosso coração e curar as nossas cegueiras, para que possamos enxergar essas realidades, nos incomodar com elas. E por fim, São João ainda vai dizer: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. E aqui está um exemplo para nós desta verdadeira experiência de amor. Santa Isabel de Portugal, hoje, que nós temos como tema exemplo de fé, esperança e caridade. Essas três virtudes teológicas, elas são presentes na vida de Santa Isabel, porque ela, desde jovenzinha, era uma mulher de muita fé. Tinha muita fé. Trazia no seu coração um grande temor de Deus. Trazia no seu coração um grande temor de Deus. Cantamos hoje o Salmo 111. É feliz quem respeita o Senhor. E ela tinha esse grande respeito, esse grande temor, esse grande amor para com Deus. E ela também, e assim, gosto de celebrar nessa comunidade todo ano, porque a gente sai daqui cheio de pães, fazendo memória da caridade de Santa Isabel. Ela tinha um amor para com os pobres, ela cuidava dos pobres, ela alimentava os pobres, ela cuidava das feridas dos pobres. Então, é uma mulher que é exemplo para nós, onde nela conseguimos contemplar a presença dessas três virtudes teológicas: a fé, a esperança e a caridade. São Paulo vai dizer que a maior delas é a caridade. Que nós possamos então aprender com ela, com o exemplo de Santa Isabel, e aos poucos começar a exercitar essas virtudes teologais, colocar em prática, melhorar a nossa fé em Deus, renovar a nossa esperança no Senhor e cultivar no coração e transformar o amor em obras, em ações, e não só dizer que amamos com a boca, com as palavras, mas que os nossos gestos possam falar por si. Não precisa falar nada. Você dizer que você ama, mas faça um gesto. Às vezes as pessoas precisam apenas desse gesto, de um olhar, de um abraço, de um socorro imediato, de alguém que você sabe que está passando por alguma situação e que você tira um tempinho e diz para ela, liga para ela, faça um telefonema, ou vai na casa dela e diz: olha, eu vim aqui te ver, como é que você está? Isso faz um bem muito grande. Não precisa levar nada, mas leve a si para essas pessoas. E isso é curativo, isso reanima as pessoas, isso faz as pessoas a viver. E nós, quando saímos desse encontro, nós saímos mais vivos, porque nós estamos ali colocando em prática esse ensinamento de São João. Nós estamos amando. Só vamos ao encontro do outro se nós somos capazes de amar. E toda essa experiência de amor, toda essa experiência de relação para com o outro, traz consequências na perspectiva do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Este Evangelho, Mateus 25, de 31 a 46,
É um evangelho que trata dessas duas realidades, daqueles que serão acolhidos no céu e daqueles que serão expurgados da presença de Deus. Afasta de mim, seus malditos. Amados irmãos e irmãs, nesse dia que vai chegar, e me parece que está mais próximo do que a gente imagina, pelos acontecimentos atuais, tudo mostra que o Senhor está voltando, Ele está vindo. As realidades desse mundo, quando você confronta com as Sagradas Escrituras, a gente consegue ver muitos sinais de que o tempo da volta de Cristo está se abreviando. E esse dia desse tribunal vai acontecer. Não tem jeito. Nós iremos estar diante do Senhor na sua glória e Ele nos chamará para participar da sua glória ou vai nos expulsar da sua presença. Vai depender de como nós estamos construindo a nossa vida aqui na terra. Por isso esse evangelho trata de duas realidades. Jesus deseja ser visitado. Jesus deseja ser alcançado por nós. E onde nós encontramos a presença de Jesus? São Vicente de Paulo, lá na França, ele dizia: 10 vezes você vai ao pobre e 10 vezes você encontra Jesus. 10 vezes que você for ao pobre, 10 vezes você encontra Jesus. Então, nos pobres, nos abandonados neste mundo, Jesus se faz presente. Isso é bíblico, e isso é um caminho de santidade, e é um caminho de salvação. Por isso, vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Olha, desde a criação do mundo, existe um reino preparado para nós, um lugar maravilhoso. Imagine aí, um lugar bom e multiplica 3 vezes mais. Esse lugar espera por nós, já está pronto. Esse lugar já está pronto, desde o início do mundo, desde a origem de tudo, já está preparado esse lugar. Meu Pai vos preparou. E Ele vai dizer: pois eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber. Então, eles vão perguntar os justos, espero que todos nós estejamos lá nesse dia: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? E Jesus vai dizer: quando foi que te vimos doente ou preso, fomos te visitar? Em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizerdes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. A um menor dos meus irmãos. Na Bíblia, quem são os menores? Os pobres, as viúvas e os órfãos. Os pobres, as viúvas e os órfãos. Olha a viúva toda alegre ali agora. Esses são aqueles que Jesus tem um olhar diferenciado. E Ele pede que nós também tenhamos esse olhar diferenciado. Cuidemos e amemos a todos. Todos nós devemos amar. Mas os pobres, as viúvas, os órfãos, esses precisam de um cuidado especial, porque eles não têm mais ninguém. Já estão literalmente abandonados, esquecidos no mundo. A viúva está sorrindo. Mas nunca estarão sozinhos, abandonados, se encontrar no coração dos cristãos, no coração dos fiéis, o amor, esse acolhimento e esse cuidado. Do mesmo modo, nós também ouvimos no Evangelho que Jesus diz que o rei vai falar: afasta de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ele vai dizer a mesma coisa: estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber. E ele: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede
Como estrangeiro, doente ou preso, não te servimos? E o rei lhe responde: em verdade, eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de uma pessoa que viveu aqui na terra e foi justíssima no seu amor a Deus e no seu amor às pessoas, aos pobres. Então ela é um exemplo para nós. E por isso nós nos reunimos aqui para celebrar a festa de Santa Isabel, para que ela possa nos inspirar por seu exemplo, a também encontrarmos o caminho da conversão e começar a abrir os nossos corações para uma verdadeira experiência de amor. Cada um de nós sabemos onde devemos melhorar. E com a palavra de Deus que nos ilumina hoje, nos mostra que estamos tão longe ainda de colocar em prática esse amor de Jesus. Mas assim como Santa Isabel conseguiu colocar em prática, diante de todo o sofrimento. Leiam depois a história de Santa Isabel. Ela sofreu como esposa demais, mas ela era considerada uma mulher que tinha um poder grande de trazer a paz para as realidades. Mesmo vivendo em tempos conflituosos, ela conseguia equilibrar o ambiente, as relações, porque ela era uma grande mensageira da paz. Ela não permitia que as realidades que ela estava vivendo, de perseguição, de sofrimento no casamento, tirasse a sua paz ou lhe impedisse de exercer a sua missão. O seu amor a Deus era muito maior do que todas as realidades que lhe atingiam. Ela é um grande exemplo de esposa, era um grande exemplo de rainha, ela é um grande exemplo de pessoa que colocou em prática o amor verdadeiro de Deus, a caridade e o cuidado para com todos. Lembremos-nos sempre disso. Devemos cuidar de todos. Devemos cuidar de todos. Mas, na perspectiva evangélica, existem aqueles que são mais necessitados. E quando nós cuidamos desse, mais alegria chega ao coração de Deus. E Deus vai um dia nos acolher, nos recompensando lá no céu. A não ser que a gente não acredite no céu. Se a gente não acreditar no céu, qualquer coisa está bom. Mas se nós vivemos o que São Paulo disse na carta aos Romanos, a esperança não decepciona, e a nossa esperança é a ressurreição, é a vida eterna. Então, se nós vivemos todos os dias renovando a nossa esperança na vida eterna, nós sabemos que um dia entraremos no céu e vamos nos encontrar com Santa Isabel, com São Vicente de Paulo, com Santa Dulce dos pobres, com tantos outros santos que viveram aqui e conseguiram colocar em prática o Evangelho, não com palavras, não só da boca para fora, mas colocou o Evangelho de Cristo com a vida, em ações concretas. Peçamos então a intercessão de Santa Isabel e de todos esses santos e santas que hoje colhem a alegria de estar na presença de Deus por causa da sua fidelidade aqui na terra. E lembremos-nos, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós possamos um dia alcançar essa glória, se tomarmos a firme decisão de diariamente colocar em prática o Evangelho de Jesus. Pedir ao Senhor um coração humilde, um coração que seja capaz de amar, um coração que seja capaz de sentir a dor e o sofrimento do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.